Assista agora Estúdio E, no oferecimento Colégio Coração de Maria, educando com o coração. Colégio do Carmo, o caminho para o seu futuro começa agora. TST, treinamentos, assessoria e segurança do trabalho, trabalhando pela sua segurança. Colégio Estela Maris, para quem aprende brincando, o sucesso é um pulo. Escola Infantil e Fundamental, Geração Futuro. Tradição em educação. E Escola Magnífica, formando alunos, criando cidadãos. Estúdio E está no ar, para você se empregar. Juntos vamos empreender. Estúdio E, eu e você. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. Olá, está começando mais um Estúdio E aqui na TV Unisantos. Quer mudar? Quer crescer? Venha para o Estúdio E. Beth, para o pessoal de casa, qual o tema de hoje? O tema de hoje é sobre educação. E fomos conferir o evento da revista Exame sobre o Fórum de Educação, o maior desafio do Brasil. Inclusive, eu, como pessoal de casa, estou muito curioso para saber como foi esse fórum. Então vamos conferir agora. Mesmo que o Brasil tenha avançado para o processo de industrialização no pós-guerra, essa industrialização se fez de forma protegida e voltada para dentro. Ou seja, mesmo a nossa indústria não precisava de capital humano, de educação, para que ela pudesse vender e realizar lucros. E é por conta disso que o sistema educacional brasileiro não se desenvolveu, porque não havia demanda, e especialmente do setor produtivo, para que houvesse um avanço da agenda de educação no Brasil. Jorge, você falou na palestra que nós estamos atrasados 100 anos. E fala pra gente quais são os fatores primordiais desse atraso. Olha, a principal causa desse atraso se chama estrutura produtiva. Nós, ao longo do século XIX, tínhamos uma economia que não dependia de educação, não dependia de pessoas treinadas para que ela se realizasse, para que ela tivesse lucro, o que era a produção basicamente de café e de açúcar. Aquilo lá era feito, de certa forma, com escravos. Não era preciso ser produtivo, não era preciso ser competitivo, porque as pessoas vinham aqui no Brasil buscar a produção para levar embora. Quando a gente entra no século XX, mais precisamente no pós-guerra, o Brasil começa a se industrializar, o que em tese deveria ter provocado uma mudança na estrutura produtiva do ponto de vista de capital humano, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de treinamento. No entanto, essa indústria que começou a se formar no Brasil, ela não só estava voltada para o mercado interno, mas ela era protegida da concorrência internacional. Por conseguinte, a indústria brasileira também não deu muita atenção para a educação, para a produtividade, para a competitividade. A consequência disso foi que as políticas públicas não refletiam o que a gente gostaria que ela refletisse, ou seja, uma demanda muito grande por parte do setor produtivo de pessoas treinadas. Isso não aconteceu. E como consequência disso, o Brasil só foi dar atenção para a agenda de educação, pasme, na década de 90. Então, bem exploratório, né? Bem da época antiga. Então, assim, educação melhora num país, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja na Coreia, quando ela se combina com o setor produtivo. Se o setor produtivo não precisa de educação, a educação não é promovida. Então, é por isso que o casamento educação e economia é muito claro, historicamente. Aqui não tem achismo. Isso aqui é muito claro. A gente observa isso do ponto de vista dos dados, do ponto de vista de modelos econométricos, etc. Então, assim, só que a gente só acordou quando a economia brasileira começou a se abrir. Só que ali já era muito tarde. A gente tinha uma capacidade de ser produtivo e competitivo muito ruim, e não foi por outra razão que nós passamos uma década de 90 bastante difícil.
Estou aqui com o Mário Lafitte, ele é vice-presidente de assuntos corporativos da Samsung para a América Latina. Tudo bem? Seu Mário, esse ano foi o ano da Coreia do Sul. Eles tiraram o primeiro lugar no ranking mundial da educação. E a Samsung, ela é originária da Coreia do Sul. Então, tem tudo a ver com a educação. Qual a importância da Samsung estar promovendo esse evento junto com a Exame? Nós escolhemos o tema educação para ser o tema principal, o campo principal de investimento dos nossos projetos de cidadania corporativa por alguns motivos. Um deles é que a educação é um tema que está na pauta das autoridades, dos governos, de muitas organizações não governamentais na nossa região, na América Latina. O segundo motivo é que a educação nós acreditamos e sabemos que a educação é sim a ponte para uma região, países e uma sociedade mais competitiva na América Latina, e justamente por termos o exemplo do nosso país de origem, do país de origem da Samsung, que é a Coreia do Sul, que foi através da educação em que o país conseguiu superar e conseguiu atingir um protagonismo muito grande no setor industrial, no setor de tecnologia mundial. Então esses são alguns dos critérios, alguns dos motivadores que nos levaram a incluir a educação como tema principal dos nossos projetos de cidadania corporativa. O evento de hoje faz parte dessa estratégia, estamos muito felizes com a revista Exame e a editora Abril por ter acolhido essa ideia de promover o Fórum de Educação, onde é um ambiente onde se discute, onde se divide boas práticas, onde se busca trazer cada vez mais esse tema a um nível bastante elevado, uma discussão junto com a sociedade para construir essa ponte para um futuro melhor para o nosso país. Se eu pudesse fazer uma sugestão, dar um conselho para os secretários, eu diria exatamente da importância dos secretários ouvirem outras pessoas, ouvirem os seus pares, conhecerem outras experiências exitosas. É fundamental que ele se disponha a isso. Ele não é um ser iluminado que domina todos os assuntos, todos os conteúdos, sabe implementar todas as mudanças. Ele precisa ter um pouco de humildade, fazer essas parcerias e buscar essas soluções. Tem um trechinho do Einstein que eu gosto muito. O Einstein fala o seguinte, que a maior prova acho que todos vocês conhecem, a maior prova de insanidade é você fazer a mesma coisa reiteradas vezes, diversas vezes e esperar resultados diferentes. Estou com a Joane Vilela, ela que foi secretária da Educação da Foz do Iguaçu e hoje ela é secretária adjunta da Secretaria de São Paulo. Joane, quais foram os modelos que deram certo em Foz do Iguaçu e como podem ser replicados, disseminados aqui no Brasil? Bom, eu acho que são várias questões fundamentais nessa tua pergunta. Quando nós falamos em replicar, talvez o termo correto não seja replicar, talvez o termo correto seja buscar em outras experiências exitosas o que pode ser implementado em cada rede, mas levando em consideração as especificidades da própria rede, porque as redes têm histórias diferentes, têm trajetórias diferentes, o próprio sistema de formação de professores é muito diferente de uma rede para outra, então é fundamental que as pessoas busquem, que os gestores municipais, que os próprios prefeitos busquem outras experiências e consigam, a partir do conhecimento adquirido aí dessas experiências, consigam levar para as suas redes, para os seus municípios, para os seus estados. Estou aqui com a Isolda Sela, ela que foi secretária da Educação do Estado do Ceará e foi eleita vice-governadora do Estado do Ceará. Isolda, explica pra gente o modelo que foi adotado no Ceará que deu certo, que pode ser replicado. Bom, o Ceará tem feito um esforço grande para melhorar a escola pública. Nós temos resultados ainda distantes do ideal, isso é algo importante de ser registrado, mas nós temos, como sinal promissor, um movimento vigoroso de melhoria. E eu penso que, no que diz respeito ao grande desafio, que pode ser considerado nacional,
de qualificação do processo de alfabetização das crianças, nós tivemos esses anos a implementação de um programa chamado Programa de Alfabetização na Idade Certa. É um programa que acontece em parceria com todos os municípios, porque essa matrícula pública das séries iniciais no Ceará, ela está nas redes municipais e, portanto, é com os municípios que o programa se desenvolve. O Estado faz a coordenação, garante apoios importantes na área pedagógica, com apoio ao processo de formação de professores, a escolha de material didático mais estruturado, o acompanhamento, a avaliação, incentivos de premiação, tanto para os municípios como também para as escolas. Então é um movimento muito vigoroso, de muitos encontros, muita formação, muito estudo dos indicadores, que tem feito com que nós tenhamos tido melhores resultados na alfabetização das crianças do Ceará. E aí, vocês de casa, estão gostando? Não saiam daí, voltamos já! Estamos de volta e você que sintonizou agora o canal, estamos falando sobre educação. Isso mesmo, foi o primeiro Fórum de Educação da revista Exame. Vamos conferir? Vamos! Estou com a Alessandra Velasco, ela é coordenadora de Todos para a Educação e eu vou conversar com ela sobre o resultado que saiu no último dia 8 com relação à conclusão do ensino médio nos 19 anos. Saiu a divulgação, então, até mesmo Todos para a Educação, que nós estamos a 54,3%. E tem uma meta em 2022, né, até mesmo Todos para a Educação, para 90%. Qual é o seu ponto de vista com relação a esse resultado? O que preocupa desse resultado é que a gente não observa uma evolução no ensino médio, né? A trajetória que se pensava para esse indicador, ela não está sendo seguida, não está mais se atingindo a meta no caso do ensino médio. O que preocupa é que para você ter um impacto no ensino médio, você precisa melhorar a educação básica como um todo, né? Então, é uma tendência que a gente observa também em outros indicadores educacionais. E a gente precisa sim ter um foco no ensino médio, tem problemas específicos do ensino médio, particularmente o currículo. O currículo do ensino médio hoje é um currículo excessivo, é um currículo com apenas uma trajetória possível, que é para a educação superior.
E a gente precisa repensar essa estrutura do ensino médio, mas além do ensino médio, a gente tem que pensar na trajetória por toda a educação básica. Hoje se apresenta como um problema aí muito claro os anos finais do ensino fundamental, que já tem uma estrutura muito parecida à estrutura do ensino médio. E para o qual a gente não tem políticas públicas específicas. É um momento de transição da criança que está deixando a infância, passando para a adolescência, e essa transição aparentemente a gente não está conseguindo fazer da melhor forma. Pedro Vilares, diretor-presidente da instituição Natura. Pedro, conhecemos muito o projeto da Natura, a instituição Natura, mas voltado à sustentabilidade, e até surpreende algumas pessoas em ver a Natura estar com um debate voltado à área de educação. Então, explica para a gente quais são os projetos que são fomentados pela Natura. Ok. É importante a gente entender que sustentabilidade é um olhar que vê o lado financeiro, o lado ambiental e o lado social. Então, quando nós pensamos em sustentabilidade, o lado social tem que ser levado em conta. Nesse aspecto, a Natura entende que uma educação pública de qualidade é um passo primeiro e fundamental para que você possa criar uma sociedade mais justa, mais equitativa. O Instituto Natura trabalha com projetos de apoio à educação pública em 3 pilares fundamentalmente. Um pilar de melhoria na gestão, de inovação e de transformação social a partir da escola, de uma escola que se abre para a família e para a comunidade. Estou com a Ângela Dannemann, da Fundação Vitor Tivita. Ângela, nós acabamos agora com um debate falando sobre sociedade civil, falando da área da educação, e você mencionou a educação junto com a saúde. Pode explicar para a gente como é esse teu olhar? Muito bem. Não preciso segurar, vamos lá. Existem algumas áreas da sociedade que eu acredito que precisam ser feitas, sim, pelo governo, pelo público, mas em colaboração com a iniciativa privada e os movimentos da sociedade civil. A sociedade, democraticamente, ela cresce mais quando toda a sociedade está envolvida. Não apenas uma área é responsável por ela, mas todas estão contribuindo com seus saberes, com seus fazeres. Então, assim, a educação hoje já evolui de uma forma, como eu falei lá dentro, numa tendência de trabalharmos mais juntos, governos, a sociedade civil e empresas. A saúde já faz isso, porque a saúde já evoluiu num sistema nacional de saúde, que é o SUS, e que a educação ainda não tem, e que já tem também assistência social. Então essas áreas, elas precisam evoluir nesse sentido, de ter sistemas que estejam articulados, onde os diferentes atores da sociedade possam também se inserir para trabalhar juntos de forma democrática. Que já estamos caminhando muito nesse sentido, a evolução é grande. Por isso que eu mencionei a educação e a saúde. Ricardo Santos, da Cisco, ele é o diretor da Cisco, voltado na parte de educação. Bom, Ricardo, discutiu bastante todas as questões da educação e uma que não pode ficar de fora, a questão da educação e tecnologia, as inovações. Às vezes a gente fica meio preguiçoso em estudar, estou vendo lá na internet. Qual a tua visão depois desse evento, durante esse evento? O que a Cisco acaba trabalhando dessa tecnologia e versus educação? Sim, a Cisco trabalha com toda a parte de infraestrutura, de conectividade, interação,
videoconferência, redes de computadores, enfim, tudo que tem a ver com essa ideia do acesso às informações, ao currículo, através da rede, do Wi-Fi, e também a parte de interação entre as pessoas, através seja de webconferência, videoconferência, virtualização de computador, de armazenamento, processamento, ou seja, a gente acredita fortemente que a tecnologia é um meio, é um viabilizador, é uma ferramenta que permite que a gente consiga mais qualidade tanto do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, como também nos processos de atendimento, de serviços aos alunos, aos professores e à comunidade. Todo mundo aqui que estudou viveu a síndrome da segunda pergunta, né? Então o professor está te explicando alguma coisa, você não entende, você pergunta, ele explica, você não entende, você não vai perguntar de novo, porque ninguém pergunta de novo, né? Acho que boa parte dessa síndrome a gente consegue resolver com o uso de tecnologia, né? Milton, se fala muito do Google na cabeça de todos, seja na melhor idade, seja nos jovens. Como a Google pode ajudar na capacitação? Hoje falou muito da questão da deficiência da gestão educacional. Como o Google pode ajudar? E também a aliar a inovação com a educação em outros segmentos, não só a gestão. Legal, obrigado aí pela pergunta. Nós somos uma empresa de tecnologia, né? Educação e ensino é o principal fator, né? A principal área da Google, mas a gente acredita que os nossos produtos conseguem gerar um processo de transformação muito grande nessa rotina de ensino e de aprendizagem, né? Um dos desafios que a gente tem, sem dúvida, que você comentou, que é a questão da capacitação, que a gente até abordou um pouco no fórum, é como preparar o professor, como preparar o gestor da escola, o diretor, para lidar com essa nova realidade, né, desses jovens chegando na escola com essa expectativa de um ensino diferente, de um ensino mais dinâmico, e o que a gente consegue fazer para ajudar os gestores com relação a isso, né? A gente tem uma plataforma online e a gente trabalha muito as questões de comunidades, de educadores e de gestores. Então a gente incentiva que esses educadores façam parte dessa comunidade, acessem esses portais onde a gente divulga esse conhecimento. São mini aulas, né, mini cursos, onde ele vai evoluindo num itinerário até chegar numa formação para conseguir realmente fazer uso dessa tecnologia de maneira eficiente dentro da escola ou dentro da sala de aula, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior desafio, né? A tecnologia está aí, ela é extremamente poderosa, mas desenvolver algo que capacite o professor e que capacite o gestor com uma linguagem, né, moderna e rápida e que consiga realmente endereçar a necessidade deles é o grande desafio. E a gente está nesse caminho, né, hoje com essa plataforma que a gente já tem, mas sempre recebendo, né, os feedbacks e as opiniões, né, dos educadores e dos gestores naquilo que a gente precisa melhorar. Tá? Eu posso até passar depois os endereços para você colocar aqui, né, na matéria e para divulgar, mas a gente quer que cada vez mais os educadores, os professores, os gestores façam uso dessa tecnologia. Ela está aberta, ela está gratuita e o nosso grande objetivo é que ela realmente seja utilizada. Acima de tudo, acho que mais do que os espaços da infraestrutura, os professores estarem preparados para usar essas novas tecnologias. Então é muito importante que os professores começarem a aprender como o papel dele muda. Flávia Goulart, ela é gerente da Fundação Lehman, e ela
estava no debate, falou algo muito interessante, que eu gostaria que ela compartilhasse aqui conosco. Essa questão da inovação em sala de aula. Eu tenho a lousa digital, eu tenho lá o Data Show, eu tenho estrutura da inovação versus a educação. E não é tão utilizado. Explica pra gente como é que você faz o projeto e como dar um retorno para que tenha essa inovação com a tecnologia sedimentada. Bom, a gente sabe que os professores que hoje estão na sala de aula, eles foram formados nesse sistema que está aí e eles não foram formados com o uso de tecnologia, então eles realmente não estão ainda acostumados com isso. Então a gente tem uma preocupação grande na Fundação Lehman de preparar os professores para o uso de tecnologia. E aí a gente teve uma iniciativa esse ano de criar um curso de ensino híbrido. O ensino híbrido é o ensino que usa tecnologia e também usa os métodos tradicionais. Então é um ensino que mescla o online e o offline. E uma questão que a gente viu que é bem interessante é que muitas escolas elas adquiriram equipamentos, então adquiriram lousa digital, tablets, computadores, colocaram internet, mas como os professores ainda não estão acostumados e não estão preparados para usar essa tecnologia, eles acabam usando a tecnologia da mesma maneira que eles faziam com os métodos tradicionais. Então a gente vê o professor que escrevia na lousa digital e que usava os tablets para colocar um PDF, algo para o aluno ler. Então, no fim, a lousa digital e o tablet, eles estão simplesmente substituindo a lousa e o livro. Acabava virando o copiar e o colar, né? Isso, acaba virando o copiar e colar. E o que a gente consegue fazer, até com bastante facilidade, num tempo curto, é ajudar o professor a entender como reestruturar o espaço da sala de aula dele, como trabalhar com os alunos, como mudar o papel dele para tirar o melhor que a tecnologia pode oferecer. Então, como a gente estava conversando aqui no debate, a gente pode ter uma videoaula com o melhor professor de física de Harvard. Então, eu posso ter matemática com o melhor professor do ensino médio de uma escola na França. Então, o professor pode deixar essas tecnologias disponíveis para o seu aluno, para ele entender o conteúdo, e depois o professor vai trabalhar mais como um mediador e também como alguém que vai tentar entender onde cada aluno dele está tendo dificuldade e trabalhar pontualmente com cada um desses alunos. Então, preparar os professores para trabalhar a tecnologia na sala de aula é importantíssimo para que a gente evite que a tecnologia e a infraestrutura sejam simplesmente algo que está substituindo algo que já existia, né? Então a gente tem que trazer algo a mais, usar todo o potencial mesmo da tecnologia. Beth, você viu que interessante o fórum que aconteceu em São Paulo, da revista Exame, sobre educação? Para vocês aí de casa, só para vocês terem uma ideia, há 40 anos atrás, a Coreia do Sul estava no mesmo patamar que o Brasil na questão de educação. Mas o país se mobilizou, governo, empresários, as próprias famílias, e hoje, o que aconteceu? Coreia do Sul está em primeiro lugar no ranking mundial da educação. E o Brasil está em terceiro lugar, de trás para frente. 38º lugar. Você viu que situação, gente? Então, vocês, empresários, professores, somos todos responsáveis pela educação. E como disse Monteiro Lobato, o país se faz com homens e livros. E Google. Tá engraçadinha hoje a Beth, né, gente? E não se esqueçam, hein? A chave do sucesso está em você. E continue nos assistindo. Todas as sextas-feiras, às 19 horas e domingo, 12h30. E acesse as nossas páginas, Twitter e Instagram, @Programa Estúdio E. E também facebook.com.br/Programa Estúdio E. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Eu sou motora do Brasil. Vem pro Estúdio E. Esse programa foi um oferecimento de Colégio Coração de Maria, educando com o coração. Colégio do Carmo, o caminho para o seu futuro começa agora. TST, treinamentos, assessoria e segurança do trabalho.
trabalhando pela sua segurança. Colégio Estela Maris. Para quem aprende brincando, o sucesso é um pulo. Escola Infantil e Fundamental, Geração Futuro. Tradição e educação. Escola Magnífica, formando alunos, criando cidadãos.